Tinha alguma coisa, você percebeu alguma coisa, alguma tensão entre o Luiz Felipe e o Zé Henrique de Carvalho? Não, no entanto, que foi a primeira vez que o árbitro veio falar com ele e já expulsou. Você não tinha assistido nada. Como é que você viu tudo isso lá dentro do campo? Não, eu estava longe. Eu vi você chegar lá, você foi lá. Eu fui falar com o Filipão porque tinha que sair, né? Porque senão o jogo ia tardar muito, ia esfriar e tava frio. Eu tenho que ir no mesa redonda e tal, você não sair, não dá. Eu acho que a arbitragem tá pegando muito duro com o Filipão. O Filipão é o jeito dele, todos nós conhecemos. De repente ele tá falando com o nosso jogador, o Bandeira pensa que é com o árbitro. Então, são coisas de futebol, gente. Muitas coisas é falada dentro do campo. Que futebol é para homem, é normal. Ele xingou o árbitro de burro. Na Europa acontece muito do treinador falar com o árbitro, de um jogador empurrar o outro, isso e aquilo, e o jogo rola. Agora aqui você não pode fazer nada que ser expulso. Mesmo eu, muitas vezes, me desentendi com alguns jogadores de outros times. Por 2 vezes eu fui expulso e não aconteceu nada, apenas uma discussão dentro de campo. E vem o árbitro e te expulsa. Então, futebol é para homem e muitas dessas coisas acontecem no futebol. Quando você saiu do Brasil, você já batia falta assim? Já, eu fiz bastante gol de falta no Santos. Aí No Flamengo eu fiz gol de falta. Aí você aperfeiçou lá fora? Tudo é treino, eu sempre treinei a vida inteira. São quantas cobranças por treinamento que você... Umas 4. Nos últimos 2 dias de treino, eu fico ali 40 faltas. Você bate 40 faltas? 20 de um lado, 20 do outro. Por treino? Os últimos 2 treinos antes do jogo. Ô Marcos, vem cá, por que você tem esse estilo que parece um cowboy, né, quando vai bater? Não é aquele cowboy? O cara para assim, né, põe a mão aqui. Como é que é, Chico? Aqui, ó. Tá todo mundo parado. Aí ele vai bater falta, ele dá aquelas aberturas de perna. Por que você faz isso? Você está medindo o ângulo ali? O que acontece? É o meu jeito, cada jogador tem um jeito, O Roberto dá um pique no lugar. Pegar apoio. O Roberto dá um pique no lugar. Você tem um ritual, não tem, Marcos? Não, eu tenho 3 passos só. Eu ajeito a bola, coloco o bico da bola para baixo. 3 passos para baixo. Bico da bola para baixo? Todo jogador, uns colocam ali, chuta no bico. Eu já coloco para baixo, não sei porquê. O pessoal quer saber como que isso começou, porque você é um extraordinário batedor de faltas. Você aprendeu com alguém ou foi treinando sozinho? Não, na minha época de base do Rio Branco, tinha um treinador que se chamava Wilson Carrasco. Ele é treinador de Carrasco. Ele era meu treinador no Júnior. Paulo, o Corinthians ficou 4 meses sem ganhar uma partida fora de casa. Tinha vencido o Grêmio no comecinho do primeiro turno e depois voltou a vencer o Fluminense no meio de semana. Tem 2 jogos fora e 2 jogos importantíssimos, contra o Santos e contra o Internacional de Porto Alegre, ainda mais o Internacional, que é também aspirante ao título. Esse peso de vencer fora de casa é uma coisa que já ficou para trás na partida contra o Fluminense ou ainda isso pesa sobre os jogadores do Corinthians? Eu acho que não é um peso, é uma responsabilidade, porque a gente está brigando pelo título. E a gente sabe que para ser campeão a gente precisa vencer fora de casa, precisa fazer pontos fora de casa. Às vezes empatar é um bom resultado, mas principalmente agora com os confrontos diretos contra essas equipes que também brigam pelo título, eu acho que seria fundamental a gente tentar aumentar essa vantagem e deixar eles mais para trás. Outra vantagem também de enfrentar essas equipes é que eles acabam saindo para o jogo, acabam enfrentando o Corinthians de igual para igual. O que para a gente é melhor, é mais fácil, porque a gente consegue colocar a nossa velocidade, os volantes passando, o Jorge Henrique jogando muito bem como ele vem jogando. Então eu acho que é uma vantagem poder enfrentar esses times agora fora de casa e tentar jogar como a gente joga dentro do Pacaembu. Bruno, como está o Ronaldo e até onde o Ronaldo pode chegar? A gente sabe que ele sente muitas dores. Essas dores, vocês estão trabalhando isso? Enfim, conta pra gente o trabalho que está sendo feito. Você é um grande fisioterapeuta, eu acho que o grande segredo é minimizar as dores do Ronaldo. Flávio, dificilmente você vai encontrar um atleta de alta performance sem dor no corpo, né? Tá aqui o Paulo André, o Zete, que joga, o Paulo joga, o Zete já jogou. Sabe que realmente a convivência com as dores é... O que você não pode deixar é que essas dores te impeçam, de certa forma, a te limitar dentro de campo ou no treinamento. Hoje o Ronaldo se encontra já sem dor, né? Então a chance de ir para o jogo de Santos, de treinar na segunda-feira com o grupo é muito grande. Vamos chegar amanhã durante o treinamento e conversar com o Adilson sobre a possibilidade, tanto ele quanto o Ralf e também o Dentinho. E aguardar a possibilidade de jogar na quarta-feira, mas deixando bem claro que... Por quanto tempo, Bruno? Então, todo mundo me faz essa pergunta de achar que o Ronaldo encerraria
Não, estou falando em termos de volta. Meio tempo. Em termos de jogo. Perfeito. Minutos. Quantos minutos você acha que ele Então, é justamente sobre isso que eu vou falar. No contexto maior, se você pensar num curto espaço de tempo, podemos exigir um pouco mais desse jogador. Mas a ideia é prolongar um pouco mais essa questão da carreira. Então você está somando as duas coisas. Exato, Quer dizer, de repente ele joga um pouco menos em termos de minutos de jogo, mas joga mais tempo como jogador. Exatamente. Eu tenho que pensar, eu tenho que programar essa possível volta, em função de todo o histórico que o atleta apresenta. São 8 cirurgias ao longo dos anos de carreira. Então, logicamente, a programação e intensificação de treino desse jogador é diferenciada. Faço uma ressalva aqui que não é menor do que os outros, muito pelo contrário. Em alguns momentos ele é muito mais exigido em função do seu histórico de lesão. E a gente imagina que, de repente, na possibilidade de quarta-feira é até o máximo do atleta. Então, se ele se sentir bem 45 minutos, se for para o jogo, é o máximo que ele vai dar naquele momento. Por que ele começa jogando e não entra no transcorrer do jogo, já que, teoricamente, ele vai pegar um time desgastado e ele é um jogador que não tem a mesma condição atlética do Paulo André, por exemplo? É muito em função também de você se adaptar ao ritmo da partida. Então, naqueles minutos iniciais, está todo mundo se aquecendo naquele momento, entendeu? Então, a chance de sobressair o talento do jogador naquele momento é um pouco maior. E você entrar num ritmo, num jogo, por exemplo, contra o Santos, que é um clássico, e o nível de disputa é muito grande, até você se adaptar e até se posicionar em campo, já leva um certo tempo e pode ser que, de repente, não surta o efeito da colocação do jogador em campo. Agora, a pergunta que eu faço é assim: por que o Ronaldo não consegue emagrecer? Essa é a grande pergunta, né, Chico? Todo mundo me pergunta isso, enfim. Eu volto a repetir que, para um atleta desempenhar sua função em campo, se fosse só a questão do peso, estava resolvido o problema. Então, você diminui o consumo calórico desse atleta e manda para campo, né? Então, se ele vai render em campo é uma outra questão, se ele vai conseguir realmente realizar as suas funções é uma outra questão, e que quanto de sacrifício esse organismo vai estar fazendo para poder desempenhar suas funções em campo. Esteticamente, falando, porque o parâmetro que se tem do Ronaldo é no nível estético, para quem está de fora, né? A percepção ela é um pouco menor do que dos membros da comissão técnica que estão ali permanentemente com o atleta. Então, a questão peso é apenas o único fator de análise para um atleta estar desempenhando o seu futebol em campo. Então, logicamente, você degradar um físico, né, de um atleta para poder perder peso e entrar de uma forma muito delgada no campo, não é a melhor estratégia para você ter o desempenho desse atleta da melhor maneira, em alta performance. O peso do Ronaldo hoje é um peso favorável à prática do futebol, apesar de esteticamente não estar compatível com os outros jogadores. Estamos falando de um atleta com 34 anos que, ao longo da carreira, o peso corporal ele é aumentado até em torno de 20% para qualquer indivíduo, para qualquer ser humano, perfeito? Para um atleta ainda é um pouco maior em função dos trabalhos musculares que são desenvolvidos durante os anos, então isso tudo contribui para que, de repente, não seja tão visível ao olho de qualquer cidadão o Ronaldo, a percepção ele emagreceu nesses últimos tempos ou eu que estou vendo com ele? Não, exatamente, perdeu um pouco mais. Por incrível que pareça, se você exige de um atleta a semana inteira muito intensa de treino, é muito difícil dessa perda acontecer, porque o seu consumo calórico também aumenta. Então, se o Ronaldo para por alguma lesão, né, em determinado momento, o que ocorre também é que esse consumo calórico ele diminui ao longo do tempo, porém não é de uma forma drástica. E se você consome mais do que você gasta, automaticamente parado você ganha.